Estamos chegando com o Cara a Cara com o BG deste sábado. Nosso entrevistado é radialista, jornalista, psicólogo, tentou ser político. Vamos conversar com uma das figuras mais conhecidas e polêmicas desse estado, Miguel Weber. Satisfação, Miguel, recebê-lo aqui no Cara a Cara. Satisfação é minha, BG. Satisfação de estar aqui no Cara a Cara com você e bater um pouco de papo, falar sobre a vida da gente. Contar a sua história. Muita gente vê essa imagem do radialista, do jornalista, do cara que está à frente aí dos vídeos, teve à frente dos vídeos, é líder de audiência há mais de 20 anos no Rádio Potiguar. Miguel, como foi o início? Você é natural de Macaíba. Como é que você chegou à rádio? Macaíba, eu praticamente nasci em Macaíba, BG, e na época minha família mudou muito cedo. Eu morei entre a Bahia e Minas Gerais e retornei para Macaíba em 89. E aí a Rádio Cultura de Macaíba estava sendo inaugurada com a rádio de propriedade Valério Mesquita, na época deputado, e Odileia Mesquita, na época prefeita de Macaíba. E minha avó era uma correligionária, uma pessoa muito querida lá em Macaíba, e eu acabei ficando na rádio, entrando na rádio como sonoplasta, na Rádio Cultura de Macaíba. E sempre fui louco por rádio. Botar música. Sempre, ficava por ali, fazia uma coisa ou outra, gravava um comercial. Piolho de estúdio. Doido. Começava o programa, eu corria para olhar como é que era, até que surgiu uma vaga de folguista. O que é folguista na rádio? Aquela pessoa que trabalha no final de semana, que tira a folga dos titulares. Mas como locutor já? Como locutor, isso depois de ter ficado como sonoplasta uns 2 anos. E entrei. Abracei essa ideia. Quer dizer, Carlos Alberto ainda não tinha comprado a rádio? A rádio era de Valério, que é do Conselheiro do Tribunal de Contas hoje, e Odileia Messia Mesquita. E aí, Carlos Alberto chega na rádio depois, 2 anos depois. Para minha sorte, Carlos Alberto vai visitar a rádio no sábado à tarde. A Rádio Cultura era uma rádio muito limitada. Sábado à tarde não tinha vigia, não tinha ninguém. Era gente trancada na rádio, tomando conta do prédio também. Eu estava na locução. E ele chegou lá com o Tony Edson, na época, Tony Edson, ex-vereador de Natal. Vereador. Isso. E foi fazer uma visita na rádio. Eu estava no ar. E eu dei tanta sorte que a rádio deu um problema. Um canal caiu. E Carlos Alberto, papa do rádio, entendia muito de rádio, ele viu que o canal tinha caído. E aí eu conversando com ele, e eu nem reparei que ele estava prestando atenção, eu fui abrindo a mesa, fui esquentando um ferro de solda, enquanto ele falava, eu fez a solda do fio. Uma soldazinha do fio, e voltei conversando com ele perguntando coisas sobre a rádio. E na saída da rádio, ele virou para Tony Edson, que depois, um tempo depois me disse isso, falou assim, eu vou pegar esse menino aí só para ele me passar o que ele sabe, porque ele conhece de rádio, ele sabe os detalhes aqui da rádio. E foi assim, ele negociou com a rádio. Depois ele adquiriu a rádio de Valério Mesquita. Dispensou quase todo mundo da rádio. E transformou em 95 FM. 95 FM ficou comigo. Que o estúdio e a antena era lá em Macaíba. Lá em Macaíba, o estúdio, a antena. Da rotatória ali. Isso, na entrada ali, como quem vai para Mangabeira. E eu fiquei. Só que eu também não era da equipe titular de locução, eu era um mero desconhecido. E ele fez um time que era Tony S. manhã, ele depois, Romedeiros em seguida, Fernando Luiz, vinha Luiz Carlos Clay, chegou a trabalhar no 95 FM. Ele fez um time popular. Fez. Luiz Carlos Clay foi o primeiro apresentador do Globo de Ouro da Rede Globo, trabalhou na Rádio 95 FM. Milton Duarte, era uma turma, Milton Duarte foi daqui da TV para ele, uma turma boa, e eu não estava. Até que surgiu uma oportunidade de fazer um programa de madrugada. Você não era jornalista, não era nada disso, era metido. Nada, eu era um mero fã de rádio, trabalhando na rádio. E ele me deixou como folguista, trabalhava só final de semana, e eu cheguei para ele e falei assim, estava no auge de música sertaneja. Carlos Alberto, eu posso fazer um programa chamado Madrugada Sertaneja? Aí ele disse, será que dá certo? Eu falei, mas sertanejo está no auge. Era dupla sertaneja em banda de lata. Ele falou, faça. E aqui na TV Ponta Negra começou a fazer uma pesquisa de rádio, incentivando a saber qual a rádio que o povo ouvia. O pessoal falava, eu ouço aquela rádio que tem a Madrugada Sertaneja, o povo não sabia nem meu nome, nem o nome da rádio. E Carlos Alberto Sensi falou, opa, tá dando certo. Depois ele me tirou, eu fazia o programa de meia-noite às 4 da manhã. Aí ele me tirou, colocou de 8 à meia-noite, deixou de ser Madrugada Sertaneja. Foi ser à noite. Passou a ser Noite Sertaneja. E daí eu vim galgando meu espaço, corria de manhã cedo para ver Carlos Alberto ao vivo no estúdio, perguntei, o senhor permite que eu assista seu programa aqui no estúdio? Eu não vou falar nada. E ele achava aquilo legal. Eu sentava, ficava ouvindo, vendo o trejeito, a forma de fazer rádio. E daí, meu amigo, criamos uma relação maravilhosa. Ele sempre teve como um filho. Ele chegou a dizer várias vezes, Miguel, é um filho que eu não tenho. Aliás, você é líder da audiência, a gente vai narrar isso, mas é importante que um dos seus quadros que são líder da audiência
é proveniente de Carlos Alberto desde a Rádio Capugi. É herança de Carlos Alberto, Que é música da minha vida. A música da minha vida. Exatamente. Não é? E Ô, Miguel, a música da minha vida, aquelas cartas você inventa ou chega para você? Por que eu pergunto isso? Porque tem dia que eu estou escutando ali no carro, eu digo, o cara se emociona, eu digo, não é possível um negócio desse. BG, eu tô há 30 anos no rádio. Você já imaginou como eu seria fantástico se eu inventasse uma carta por dia durante 30 anos? Quer dizer que as pessoas enviam para você? Enviam. A história real. Hoje, muito mais pelo Facebook, rede social, e-mail, Facebook, muito pelo Facebook. Aí eu abro. Agora tem um detalhe: existem cartas que eu não leio, ipsilíteres. Eu olho, vejo, mentalizo, não mudo nada na história e conto a história da pessoa. E ela pede uma música que se relaciona com a história dela, ou não. Às vezes não pede a música, eu procuro uma música que tem a ver com a história que a pessoa contou. As reflexões, que você também faz há muitos anos, que é um dos pontos fortes do seu programa, aí a criação sua também chega pronto. Não, a criação minha, minhas reflexões, os textos são meus. Eu comecei a fazer reflexão e comecei a colocar nas redes sociais a reflexão que eu faço no rádio. E quando eu notei que o feedback estava muito grande e que em mim provocava uma responsabilidade maior, porque eu falo sobre sentimento, estrutura humana, foi aí que me incentivou a estudar psicologia. Fui fazer faculdade de psicologia, me informei e trato muito da questão da estrutura humana, da psique. Então, por isso que eu falo muito sobre separação, sobre a relação de pessoas. E é interessante, porque eu pego a reflexão, coloco na rede social e tem reflexão minha que tem 11 milhões de visualizações. 11 milhões no Facebook. Então, é uma grata surpresa e a gente vê a carência que muitas vezes as pessoas têm de uma palavra, de um tema, depressão, ansiedade, separação, enfim, temas cotidianos. Vamos lá. Você começou a se destacar, até que chega o ponto que Carlos Alberto se afasta da rádio e você assume o programa dele, não foi isso? Foi. Antes de Carlos Alberto se afastar... Isso já nos anos 90. Antes de Carlos Alberto se afastar da rádio, ele fez um negócio comigo que ninguém faz. Eu, com 22 anos, ele me entregou a direção da rádio, direção artística. Ainda com o programa dele? Eu era diretor operacional artístico de Carlos Alberto, dono da rádio. E a rádio ainda em Macaíba? Lá em Macaíba. E aí fui galgando o espaço quando o Carlos Alberto... Você morava em Macaíba? Eu morava em Macaíba com minha avó, na Rua da Cruz, 180. E quando o Carlos Alberto precisou se afastar para fazer a eleição, ele falou assim, Miguel, eu queria que você fizesse o meu programa. E eu fiz. BG tem um lance interessante, porque ninguém lia, ninguém fazia a música da minha vida, era um quadro dele que ele fazia. E eu comecei a pegar o ritmo e comecei a cair na graça do pessoal. Eu falei, rapaz, vou fazer a carta. Chegava a carta pra caramba, eu li, falei, vou ler. A música da minha vida, comecei a ler a carta. E acabou a carta, não tinha telefone celular na época. Fiquei esperando alguém ligar. Falei, meu Deus, será que ele ouviu? Ele ouvia tudo. Daqui a pouco o telefone toca. Ruth, que era a secretária da rádio, era assustada. O senador. Falei, vixe, vai comentar a carta. Eu peguei, oi, senador. Meu filho, você leu a carta? Ele falava assim, eu falei, li, sim, senhor, eu ouvi. Olha, muito bom, mas me faça um favor, evite fazer. Aí começou a falar de alguns viciozinhos que eu tinha feito na carta, ele começou a corrigir, ou seja, ele liberou para eu fazer o principal quadro dele. Miguel, você bombou, o seu programa começou a ser líder, a FM cresceu muito, porque além de ter um marketing agressivo, tinha a estrutura da TV Ponta Negra e começou a brigar com as FMs maiores, né? Uhum. Você chegou a arrendar a FM da própria família, né? Isso. Teve uma época que eu fui arrendatário da rádio. Eu já dirigia a rádio, fiz uma proposta que foi aceita pela família, foi aceita por Dona Miriam na época e as meninas, as filhas, e arrendei a rádio, fui arrendatário da rádio durante 7 anos ainda. E foi um momento muito bom da rádio também, foi uma outra transição, eu acho que foi um momento interessante, que aí passou a destacar não apenas o Miguel comunicador, como também a pessoa que administrava uma FM. Você também muito cedo se destacou no esporte, nas artes marciais. Isso. Primeiro jiu-jitsu, depois acho que foi luta livre, organizou vários eventos de lutas aqui no estado no início dos anos 2000. Isso. Ficou bastante conhecido. Hoje, inclusive, acho que é professor. Sou. Eu sempre gostei de luta, BG. Se foi esporte, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, sou faixa preta de muay thai, sou professor de boxe no batalhão de choque da polícia aqui e fiz os eventos. Meus eventos, inclusive, tiveram dimensão mundial. Hoje existem lutadores do UFC. Olha que coisa louca. E começaram a lutar em Natal e poucas pessoas sabem disso. Tem um cara chamado Forrest Griffin, que foi campeão começou a carreira dele em Natal.
Começou aqui. Trevor Wilf, que lutou agora final Outro de semana, famoso. começou aqui em Natal. Então, eu comecei a ter a visibilidade de luta antes que a luta fosse o sucesso que é hoje. Eu lembro que até que eu ia pegar patrocínio com o pessoal. Mas você ganhou grana com as lutas. Sim. Dava muita gente. Pô, eu tinha uma parceria com a Sport TV. Meus eventos eram transmitidos ao vivo para o mundo todo pela Sport TV. Eu tinha um contrato com eles, eu tinha participação no pay-per-view. É por isso que o pessoal queria lutar aqui. E você montava umas estruturas grandes. Grandes. A gente trouxe todos os grandes lutadores para cá. Todos. Carlão Barreto, Vitor Belfort, Tererê. Todos lutaram. Todos que você imaginar passaram por aqui, vieram. Vanderlei Silva vinha, adorava vir para arbitrar. Todo mundo veio para cá. E eu fiz amizade com esse pessoal. Fiz amizade com toda essa turma. Foi uma época boa. Na época, inclusive, que a luta era muito marginalizada. Mas e depois veio o boom, que hoje é a moda, né? MMA hoje é um case de sucesso. Miguel, sucesso. Você casou com uma jornalista famosa, começou a constituir sua família, rendeu raido, porque danado inventou de se meter na política. Foi um momento interessante. Aliás, você foi secretário de Estado. Foi. Primeiro secretário de esporte de Estado daqui. Se eu não me engano, você era o secretário quando Natal se candidatou para ser sede da Copa, é isso? Isso. A então governadora Vilma de Faria criou a Secretaria de Esporte, que nunca teve Secretaria Estadual de Esporte. E me convidou por conta disso que a gente falou agora. Fui ser secretário e na época estava saindo a ideia de o Brasil ser sede da Copa do Mundo. E eu falei, cara, eu vou colocar Natal. Isso foi em 2006, 2007, né? Isso. Estava tendo a obra da Ponte Nova, a governadora estava fazendo uma inspeção lá em cima. Fui lá, no meio da inspeção, ela com chapéu, aquela... Preciso falar com a senhora, entra aqui no carro, vamos comigo. Eu vou escrever Natal para a sede da Copa. Mas, Miguel, não dá, vai concorrer com quem? Governadora, mas pelo menos a gente mostra que existe uma secretaria, que a secretaria está atuando e que a gente tem interesse em trazer a Copa do Mundo para cá. Ela falou, beleza, e escrevemos. Eu fui em todos os estágios da Copa do Mundo. Começamos por Rio, para apresentar para o pessoal. Fui para a África, que antecedeu o Brasil na Copa do Mundo. Fui para a Suíça, no dia do sorteio. Fui para a Inglaterra como convidado da seleção brasileira. E Ricardo Teixeira, na época, falou assim, se houver 8 sedes apenas, Natal está fora. Se houver 10 sedes, Natal tem 50% de chance de ser. Se houver sede. 12, Natal está dentro. Está dentro. Eu fui e disse isso para a governadora, ela não acreditou. Quando saiu, vai ser 12 sedes. Eu falei, a gente está dentro. Ela falou, não está. Eu falei, tá. É tanto que no sorteio ela não quis viajar para a Suíça. Acreditando que não. Acreditando que não ia. Até puxar e dizer, Natal está dentro. Você acha, rapidamente, em passando, foi um acertado ou um errado a gente ter sido sede da Copa? Deixa eu explicar para você. Existe um processo, todo mundo falava de um legado. Um legado, nós não tínhamos experiência de ter uma Copa do Mundo, de sediar uma Copa do Mundo. Então a gente começava a visualizar o famoso legado que as pessoas diziam. O que fica para a gente? Porque houve um investimento grande. Inclusive, BG, eu como secretário fiz um projeto. O que iam fazer com a Arena das Dunas depois que acabasse a Copa do Mundo? Todo mundo perguntava isso. Eu fiz um projeto que seria a primeira universidade de esporte do Brasil. Seria uma universidade nossa, estadual, que seria apenas voltado para tudo que fosse fisioterapia, educação física, tudo que fosse voltado para o esporte seria a universidade estadual de lá. Um projeto que eu tinha que, infelizmente, depois eu saí da secretaria e não houve continuidade, entendeu? Se foi um acerto, se foi um erro, eu categoricamente não sei dizer isso para você, mas eu acho que alguma coisa sobrou disso tudo para a gente. Vamos fazer o seguinte, a gente vai ter que chamar o intervalo, na volta vamos falar do ápice, da queda e do retorno. Vamos voltar já conversando com o Miguel Weber. Estamos de volta com o Cara a Cara com o BG deste sábado, conversando com o jornalista, radialista, psicólogo, Miguel Weber. Miguel, a gente foi para o intervalo falando que na volta iríamos falar do ápice, da queda, do retorno. Antes disso, vamos falar da sua experiência rapidamente na televisão. Você foi um dos criadores do Aqui Agora, foi apresentador. Apresentei. Apresentou Aqui Agora. Acho que fui o último apresentador. Criador não, porque o Aqui Agora já era uma tradição. Vinha de São Paulo. Que na verdade na Argentina. Depois São Paulo pegou aquela coisa toda. Aqui foi um grande sucesso, nós tivemos grandes apresentadores aqui, inclusive Tony S. apresentou aqui também, vários. Eu fui um dos últimos apresentadores do Aqui Agora. Também foi apresentador do jornalismo da Ponta Negra. Fui um dos criadores dos 60 Minutos. Fui apresentador do Jornal do Dia também, aqui na TV Ponta Negra. Acho que eu fiquei aqui no ar ainda uns 11 anos. Nessa época você já estava casado. Eu acho que... Eu não sei se eu comecei a apresentar antes de me casar e casei nesse percurso na apresentação. Vamos lá. Apresentador de televisão, líder local, líder na rádio, arrendou rádio, pipocou, secretário de Estado.
na crista da onda, tem uma candidatura a prefeito no meio disso, você é vitorioso, você era casado com a prefeita era sua esposa, talvez tenha sido a prefeita mais popular depois de Vilma, popular, eu falo popular, eleita, né? E o que é que não deu certo aí, Miguel? A parte política eu acho que eu não tenho capacidade para falar do que não deu certo. A parte de administração, porque eu não fiz parte da administração política e o processo todo mundo acompanhou. Foi uma administração que realmente não me agradou, teve seus problemas. Tinha crise seguida de crise, teve uma crise mundial, que teve uma crise nacional e depois eu acho que houve um isolamento político muito grande dela e a consequência disso todo mundo já sabe. A parte política da minha vida foi uma parte que para mim não me deixa saudade nenhuma, Bruno. Você foi candidato a deputado estadual em 2014. Fui candidato a deputado estadual. Uma candidatura grande, com bastante visibilidade, com bons apoios. Todo mundo dava como certo sua eleição. Foi o que aconteceu. Todas as pesquisas eu estava em primeiro lugar. E eu não vou citar o nome da pessoa que chegou para mim depois de todo o processo de eleição e tudo. E chegou para mim e falou assim... E você teve muito voto. Tive quase 29 mil votos. Eu tive mais votos do que 5 deputados que tomaram posse. E uma pessoa chegou para mim, que foi candidata, inclusive se elegeu, e falou assim, você colocou quantas pessoas de boca de urna? Eu falei, boca de urna? Eu não coloquei ninguém, não. Que é isso, pô? Tu vai perder a eleição. Eu falei, boca de urna, é sério? Aí eu, na doida, falei, você colocou quantas pessoas? Aí ele falou, 80 mil pessoas de boca de urna. Aí eu falei, opa, tem alguma coisa errada na minha campanha. Mas eu tinha convicção, pela popularidade que eu tinha, por uma forma como eu era recebido na rua, aquela coisa toda, não sei o quê. Enfim. A esposa é prefeita. Prefeita. E, para minha surpresa, não me elegi. Né? Teve Teve a depressão da derrota, Miguel? Tem. A pessoa cria uma expectativa em relação a isso, né? Seria hipocrisia da minha parte dizer que não. Você cria expectativa, você começa a projetar algumas coisas e talvez, Bruno, essa derrota política minha tenha sido um ponto importante na minha vida pós-política da minha vida, porque depois veio a separação, eu me separei de Micarla, veio todo o processo político. A política atrapalhou o casamento? Aquelas crises, falta de tempo, cada um indo para um lado? Eu acho que seria até injusto da minha parte eu colocar que a política atrapalhou o casamento, mas talvez a rotina da gente, como a gente tinha, porque poucas pessoas sabem, eu era o melhor amigo de Micarla antes de casar com ela. E a gente teve um casamento legal, nós temos 2 filhos maravilhosos, Micarla como mãe é maravilhosa, pessoa perfeita, admiro demais. E depois a gente teve uma convivência, começou a ser uma coisa tipo no começo, nós éramos grandes amigos, como continuamos amigos e respeitamos um ao outro, entendeu? E foi uma relação que se desgastou, não por contingência da política, não por contingência de qualquer outra coisa, mas talvez pela relação que esfriou e tornou mais amizade do que relação homem-mulher. Miguel, aí você é famoso, conhecido, bastante conhecido, e quando você recebe a acusação de ter uma ingerência muito forte na administração da prefeita, inclusive com indicações e com os interesses econômicos, inclusive participando de esquemas. Como é que essa bomba, como é que caiu? Existe um processo, né, BG, que inclusive esse processo ainda está em andamento. Houve uma condenação em primeira instância, eu fico muito à vontade para falar. Inclusive chegaram a lidar com uma pessoa morta publicamente. Eu fico muito à vontade para falar sobre isso. E o processo é público, qualquer pessoa pode ter acesso. A sentença condenatória, ele coloca que eu tive interesses atendidos. Existe na sentença de forma bem clara, eu não participei, eu não peguei dinheiro, eu não tive participação em dinheiro, eu tive interesses atendidos. É um processo que isso é ruim. E você começa a olhar para um lado e olha para o outro e você começa a ter uma sensação de impotência. Você fala, meu Deus, o que eu posso fazer a não ser me defender? Então, assim, isso é mais uma herança da política. Existem várias interceptações telefônicas minhas, várias desse processo. O bom é isso. E o processo é público, gente. Qualquer pessoa pode ter acesso. E nenhuma interceptação se fala em dinheiro, receber, pagamento, propina, vantagem. Talvez a vantagem a qual a condenação coloca teve interesse atendido, talvez seja por ter sido marido da prefeita Micarla. Mas tudo bem. Aí como é que sobreviver a isso? Vamos lá. Seu casamento acabou, a administração prefeita foi afastada antes do término do mandato, isso. E não vamos fazer aqui juízo-valor. Você é acusado, uma bomba, sua família... Como é que é isso? Saí da rádio, entreguei a rádio... Entregou a rádio do arrendamento, praticamente rompido com a família também. Como é que o cara sobrevive a isso, meu irmão? BG, eu sempre passo isso na minha vida, seja no rádio, seja na psicologia. Você tem 2 coisas para fazer quando você cai.
Ou você, no impacto da dor, já está no chão, fica por ali, ou você diz o seguinte, eu preciso me levantar e continuar. Levantei e continuei. Você duvidou de você mesmo? Não, em momento algum. Eu sou raçudo, cara. Eu venho de uma família muito humilde. Eu sou um cara que eu nunca tive suporte estrutural, financeiro que eu estou dizendo, familiar. Eu sou um cara que eu me formei. Eu sou um cara que eu nunca tive cargo público. Você fez sua vida financeiramente. Isso. Então eu trabalhei, eu estudei. Eu sou um cara que eu estudei para fazer o que eu faço. Eu não sou líder de audiência à toa, não sou jornalista conhecido à toa, eu não sou psicólogo conhecido à toa. Eu estudei para tudo isso. Entendeu? E eu falei, não, cara, eu preciso colocar em prática o que eu sei fazer. Recebi o convite de Filinto, da Rádio 98. E aí é onde eu ia chegar, a próxima pergunta. Do topo ao chão, como é esse ressurgimento e trabalhar numa outra rádio, que não é a sua, que você 7 anos teve acostumado a ditar, ser assalariado e parceiro comercial na rádio dos outros? Eu vou dizer uma coisa para você que para mim é uma concepção. Eu não sinto que eu cheguei ao chão. Eu sinto que eu deixei de ter o que eu tinha. Inclusive, a visibilidade das pessoas, a forma como as pessoas lhe tratam e lhe vê. Uma coisa é quando você está próximo ao poder, de alguma forma, outra coisa é quando você passa a ser uma pessoa normal. Você que passou por esse exemplo, existe tratamento aqui e outro depois? Total. Isso não é factóide? Não. Isso é fato. O cara bajulando você. Bajulando, época de Natal, chega na sua casa. Presente. 30 cestas, presente, cartão, Whisky. telefonema, o que você pode imaginar. E depois... E depois você não tem nada. Aí sobram quem? Os amigos de verdade. E sobra você. Aí você pegar o que você tem de você, porque se eu fosse um cara que dependesse daquilo, eu estava até hoje chorando migalhas. Eu tinha tido uma depressão, eu tinha me isolado. Falei, amigo, eu continuei fazendo o que eu sempre fiz, Bruno. Porque quando Micaela era prefeita, quando tinha um cargo de prefeito, eu não deixei de fazer rádio. Quando eu fui secretário de Estado de Esporte, eu não deixei de fazer rádio. Quando existia política na minha vida, eu não misturei o meu programa de rádio com política, que isso é um ponto interessante. Eu não perdi minha credibilidade. Eu continuei fazendo o programa do mesmo jeito, porque eu tenho um programa chamado Em Busca da Felicidade. Eu decidi no meu programa que eu não quero falar sobre notícia ruim. Eu falo sobre a coisa boa. E peguei o meu exemplo todos os dias e comecei a colocar eu como exemplo na rádio. E aí você vai para a rádio e bomba, literalmente. Graças a Deus. Talvez até mais do que na outra época, porque hoje nós somos companheiros de rádio e eu vejo a audiência que você tem lá, não é ninguém me conta. Mas sendo muitas vezes julgado, criticado e com esse processo. Como é esse turbilhão aí, velho? Não se esconder, BG, eu acho que ninguém deve se esconder. Nós temos uma sociedade muito hipócrita em determinados momentos e algumas pessoas, eu não estou generalizando. É muito fácil apontar para as pessoas no eu acho. Eu ouvi dizer que, eu penso que, isso é horrível. E as pessoas, muitas vezes, algumas pessoas, não todas, têm esse sentimento, esse pensamento. Rapaz, eu ouvi dizer isso. Talvez você já tenha passado por isso, talvez o pessoal que está em casa já tenha passado por isso, do eu ouvi dizer. Cara, entre o ouvir dizer e a realidade da sua vida, existe um cânion, uma distância gigantesca. Então, eu me pego no que eu sou de verdade. Cara, eu não me escondo atrás de nada, eu vou para todos os lugares, eu sou bem tratado, eu chego nos lugares, as pessoas falam comigo, conversam. Eu não tenho dificuldade de falar sobre isso que a gente está falando. Nunca teve esse sabor, Miguel? Nunca. Público? Nunca. Estou falando na televisão que tem audiência aqui. Nunca. Nunca cheguei a algum lugar para as pessoas conversam comigo de forma natural. Porque, sabe por quê, BG? Porque no meu programa de rádio eu falo sobre tudo. Isso que a gente está falando. No meu programa de rádio eu falo sobre o processo, meu processo é público, dá uma olhada lá. Entendeu? Eu não me escondo atrás disso. Muito pelo contrário, às vezes estimulo as pessoas para olhar e para conversar. E, bicho, eu acho que se você ser pessoa de verdade é a melhor coisa do mundo, tá entendendo? Não sou um ser humano perfeito, nem me esforço para isso. Não sou um ser humano que quer passar a perfeição, nem me esforço, nem sou, nem quero me esforçar para isso. E viva a minha vida, bicho, da forma mais tranquila possível. Essas experiências todas, Miguel, lhe transformou numa pessoa melhor, uma pessoa mais amadurecida. Você hoje tem 2 filhos adolescentes. Como foi também essa gestação toda com esses meninos que eram crianças na época? Hoje estão buscando a vida dele, não se destacando já no esporte? Isso. Eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho um filho de uma primeira relação que eu tive, tenho os 2 filhos meus com Micaela. Meus filhos estão em Joinville hoje, meu filho joga futebol lá, é funcionário do clube, é contratado pelo clube do Joinville. Não é fácil, porque é um bombardeio, não é só o pai e a mãe. Numa cidade pequena, onde o foco todo para eles era isso tudo, mas é isso que eu disse para você, que eu digo para você, houve um abraço, não só
por exemplo, das pessoas que conheciam de perto, na escola do meu filho, impressionante como o pessoal da época, eu digo muito isso, meus filhos estavam na casa da escola, como as pessoas abraçaram, como as pessoas ali que conheciam a realidade da gente abraçaram e, protegeram os meninos. E eles passaram por tudo isso conscientes. Meus filhos, em momento algum, a gente não quis criar uma cortina fingindo que aqui é o país das maravilhas e aqui não. Não, existiu um processo, existiu um problema, existiu uma repercussão e eles estavam cientes, apesar de novos, a gente tinha uma forma diferente de passar para eles, eles são cientes, conscientes e, junto com a gente, passou tudo isso. O Miguel para frente, o Miguel radialista ou jornalista, pensa em voltar para a televisão? Gosto de televisão, adoro televisão. Eu gosto de comunicação, BG. Eu gosto de comunicação, eu comunico, eu acho que os números mostram isso, tá na minha verve, tá na minha veia, tá no meu sangue, eu gosto de comunicar. A televisão para mim nunca vai estar descartada. O rádio eu não saio em hipótese alguma, só se realmente um dia eu não tiver mais condições de fazer. Eu sou apaixonado pelo rádio. Faço psicologia clínica e a TV é uma coisa que também me estimula. E é professor de luta, né? Gosto de luta também. Então o seu futuro é comunicação. Mas a televisão tem algum projeto em mente? Não tem um projeto de televisão em mente em relação, houve algumas sondagens há pouco tempo, mas nada de concreto, nada tá aqui prego batido e ponta virada, enfim, mas é algo que eu não descarto. Política mais nunca? Nunca. Eu digo isso direto para as pessoas e falo com convicção. Eleição entra, eleição sai, o pessoal chega perto de mim, me ajude, vamos negociar aqui uma ajuda, vamos para o interior do estado comigo, amigo. Eu vou ser seu amigo, eu posso até votar em você, mas me envolver em política nunca mais, porque a marca que a política deixou para mim, ela foi mais um ensinamento duro e com dor do que algo que me deixasse saudade. Eu não tenho saudade desse tempo. Miguel, a gente tem 1 minuto para finalizar o programa, eu queria que você ficasse à vontade aí para fazer sua reflexão. Não, agradecer, eu gosto de estar aqui com você, o cara a cara é muito importante, eu falo muito isso, debato muito isso no meu programa de rádio, agradecer o carinho que as pessoas têm comigo, a compreensão, dizer para as pessoas que julgam, procure conhecer as pessoas direitinho, quem são de verdade, muitas vezes a pessoa não é um monstro que se coloca, a pessoa que se cria, não, existe um ser humano ali do outro lado, se há erro ou erros no plural, normal, e eu já disse aqui para você e não quero passar a perfeição, mas é um Miguel que trabalha pra caramba, que acorda cedo, que tem o dia a dia, a sua luta, um Miguel alegre, de uma energia boa, apaixonado pela vida, apaixonado por tanta coisa e que é feliz. Amando, né, Miguel? Graças a Deus. Deixa eu aproveitar esse finalzinho para dizer uma coisa, aproveitar a sua reflexão e dizer uma coisa a quem nos assiste aqui todo sábado. Eu tinha uma imagem de Miguel, passei a ter outra, e hoje eu tenho uma imagem de quem é Miguel. Tenho a satisfação de conviver com ele, e isso é justamente o que ele diz. Muita gente faz juízo de valor sobre o que a gente faz e se precipita em muitos momentos. E não conhece o dia a dia, não nos conhece como é o cotidiano. E eu queria dizer a você que eu tenho muito orgulho hoje de compartilhar com você nosso trabalho na rádio juntos e de conversar com você. Você hoje é uma pessoa que eu lhe julguei erradamente e hoje lhe julgo corretamente. Obrigado, que bom que você tem a oportunidade de me conhecer, assim como outras pessoas poderão também ter. E agradeço demais, sabe? Esse testemunho seu para mim é importante. Vamos embora. Antes a gente se emociona aqui. Cara a cara com o BG vai ficando aqui. Sábado que vem nos reencontraremos.